Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá, administradora da página no Instagram, juntamente com meu esposo, da página Igreja de Cristo, e vou estar gravando esse vídeo sobre o assunto abuso religioso e vou estar postando na página e também na, no canal do YouTube, para ficar salvo o vídeo, né? Eu fiquei um tempinho sem postar nada, tava um pouquinho afastado aqui das redes, porque, como alguns já sabem, eu estou grávida, né, da nossa terceira filha, e por motivo dos enjoos do primeiro trimestre de gestação, eu deixei um pouquinho de lado as postagens, os vídeos, né, que eu gravo pro YouTube, mas agora que já deu uma boa acalmada, estou voltando. Então, essa página no Instagram que a gente tem, ela nasceu de um momento de cura, né, que a gente estava vivendo a respeito de ter saído, né, do abuso religioso, de ter saído dessa questão da religiosidade e que nós passamos, e ela nasceu com o intuito de falar sobre o que é saudável, sobre o que é bíblico, o que é correto na igreja, a gente viver e a gente fazer, e sobre o que também não é. Então, muitas pessoas podem dizer, né, mas tem coisa errada em todo lugar, que a gente tem que olhar só para Jesus, e enfim, né, continuam nessa situação. Mas é justamente por pensar desse jeito que tem tanto absurdo acontecendo por aí, principalmente no meio evangélico. E nem tudo é perfeito, né? A gente sabe que não é, a gente sabe que as pessoas têm defeitos, que em todo lugar a gente vai encontrar isso. Mas existem práticas, existem abusos, existem coisas que são simplesmente inaceitáveis e que são obras infrutíferas das trevas e que nos levam para mais longe de Deus do que para perto. E não devemos fazer parte disso, né, como cristãos, de forma alguma, porque são obras que, como eu disse, nos levam para mais longe de Deus e não para perto. E é sobre isso que essa página, né, que a gente criou no Instagram vem falar. E a nossa família, né, nós sofremos esse abuso religioso na Igreja Verbo da Vida, e não tem por que não falar o nome, né, porque todo mundo sabe onde a gente congregava, e até porque o intuito é justamente, né, alertar as pessoas e abrir os olhos, que isso pode acontecer em qualquer lugar, né, estar passando por essa mesma situação. E só para deixar claro que isso pode acontecer em qualquer denominação, principalmente as que são neopentecostais. Que o que isso significa, né? São igrejas mais modernas, né? Que são mais afastadas da tradição cristã, onde algumas características, né, posso estar citando aqui uma característica, por exemplo, um fundador idolatrado, pai e mãe espiritual, né? Existe versículo na palavra de Deus, Mateus 23:9, que diz assim: a ninguém na terra chameis por pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Então, se a igreja já vem com essa roupagem, né, de ter pai, mãe espiritual, isso já é um indicativo de que é uma igreja neopentecostal e que ela está indo fora da tradição cristã. Então, esse fundador idolatrado, alguém que dita a visão ministerial especial daquela igreja, né, daquela local, ou seja, uma igreja que tem um dono, né, um estilo piramidal, líderes e outros líderes e metas para serem batidas, cursos que são obrigatórios, doutrina da honra, exaltação da marca, que é o próprio nome, né, da denominação ou propriamente o nome do pastor, alguém famoso, né, acontece muito. Entre outras características, né, só citei algumas aqui para estar deixando uma base, né. E nós falamos disso hoje, né, abertamente, porque alguns anos já se passaram desde então, e graças ao nosso bom Deus, as feridas já foram saradas, né? É porque quando a gente sai, quando a gente percebe, né, toda aquela manipulação, aquele engano, a gente fica assim muito chateado com as pessoas envolvidas. Mas a questão é a gente se deixar ser trabalhado por Deus, perdoar, né, não levar em consideração
as pessoas em si, mas sim o espírito maligno que age por trás de tudo isso, né? E a gente só pode falar, né, sobre algo, sobre qualquer área da nossa vida, quando realmente o perdão já tomou conta do nosso coração. Porque senão a nossa fala ela vem carregada de mágoa, de chateação e não é proveitoso. E eu queria iniciar falando sobre um versículo da Bíblia, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, onde diz que existem, né, obras que são ouro, prata, madeira ou palha. E esse foi um dos versículos, né, pelo qual Deus falou muito com a gente, conosco, comigo, com meu marido, nesse processo de abrir mão para aquilo que nós estávamos fazendo, aquilo que nós estávamos vivendo, né? Porque existem obras que nós fazemos para Deus crendo que são ouro puro, provado no fogo, mas que aquilo ali vai ser simplesmente queimado no fogo no dia do fim, né? No dia que nós estivermos diante de Jesus. E outras obras vão ser como palha, vão ser como madeira, né? Enquanto aquilo que Deus realmente deseja que a gente faça é como ouro puro na presença dele. E é muito fácil dizer, mas eu estou servindo a Deus, mas eu estou servindo a Deus. Mas naquele dia muita coisa vai simplesmente ser queimada. E só então é que você vai perceber, vai descobrir, né, que muita coisa do que você realmente deveria estar fazendo, na verdade, foi negligenciado, porque você gastou todo o seu tempo, seu esforço em algo que não era aquilo que era o desejo de Deus. Então, como se dá, né, esse abuso religioso? Acontece daquela forma que você faz de novo, se doa, serve, se preocupa, se desgasta e faz eventos e participe, não falta, dizima e oferta e honra e tira da sua casa para dar e contribui financeiramente e mensalidade disso, ingresso daquilo e livros e camiseta e lançamento e conferência e doa o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, praticamente todo o seu tempo livre naquilo, e muitas vezes você vê até mesmo as coisas erradas, algumas coisas acontecendo ali dentro daquele meio, e você não dá bola e continua fazendo, e acaba muito, no fim, muitas pessoas perdendo a sua saúde mental, a sua saúde física, acabam perdendo sua família, perdendo muitas coisas, né, nesse processo de continuar fazendo, porque eu estou servindo a Deus, né, e de olhos fechados. Porque a narrativa desse meio é tão forte, mas tão forte, de que isso é buscar o reino em primeiro lugar, de que isso Deus vai recompensar, de que fazer isso de nenhum trabalho é vão no Senhor. E versículos são utilizados para estar embasando essa narrativa. Mas quando na verdade a gente para verdadeiramente para analisar, a gente vê o quanto tudo isso está totalmente fora de contexto. E observando um versículo, né? O versículo, o trabalho não é vão no Senhor. O versículo diz, o trabalho não é vão no Senhor. O que isso significa? Que é no Senhor, que é o que Ele nos ordena a fazer. E aí, você passa dias do mês, todos os meses, planejando uma escala, fulano, ciclano, e faltar, e não sei, cobrir e tal, e aí, Deus, será que Deus te pediu para fazer isso? Sabe? Se a gente coloca o nosso pé no chão, olha para a realidade e pensa, será que Deus não desejaria que eu estivesse fazendo outra coisa do meu tempo do que fazendo tudo isso todos os meses, sabe? Eu usei um exemplo bobo aqui de fazer uma escala, porque era algo que consumia muito nós, né, quando nós estávamos envolvidos nesse meio, e é algo que simplesmente é uma palha a ser queimada. E isso é um exemplo bobo, mas o resultado de anos e anos fazendo isso não é nada bobo, porque o resultado é a perca da saúde, é a perca da nossa família, do convívio social e ainda mais de saber que tudo que você trabalhou era palha. Então, são várias outras pequenas coisas, né? Não é apenas isso, mas que contribui para o quê? Para construir o quê? Uma torre de Babel,
para construir um império de homens, para fazer aumentar, crescer, engajar mais pessoas, para fazer o gargalo de entrada ser sempre maior que o de saída, porque é muito clara a rotatividade que a gente vê nesse tipo de igreja, né? E por isso